Existe um momento silencioso no início da manhã em que o coração humano sente com mais intensidade aquilo que muitas vezes tenta esconder durante o restante do dia. É o momento em que os pensamentos ainda estão despertando, quando as preocupações começam a surgir lentamente e quando algumas pessoas percebem que, mesmo cercadas por tantas coisas ao redor, existe dentro delas uma sensação de solidão difícil de explicar. Talvez você tenha acordado hoje carregando esse tipo de sentimento. Talvez haja perguntas dentro do seu coração. Talvez existam lutas que ninguém mais vê, ou até mesmo situações que fizeram você sentir que está enfrentando tudo sozinho. Mas existe uma verdade espiritual poderosa, revelada na palavra de Deus, que muda completamente essa perspectiva. Quando o ser humano sente que não tem para onde correr, Deus se apresenta como refúgio. Quando parece que ninguém está ouvindo, o Senhor continua atento a cada palavra que sai do nosso coração. E é exatamente isso que encontramos no Salmo 142, um clamor sincero de alguém que estava se sentindo isolado, pressionado e sem saída, mas que decidiu levantar a sua voz em direção a Deus. Nesse salmo, Davi declara algo profundamente humano e ao mesmo tempo profundamente espiritual. Em Salmos capítulo 142, versículo 4, ele diz que olhou ao redor e não encontrou ninguém que se importasse com a sua vida, ninguém que se preocupasse com ele. Porém, logo depois, ele faz uma declaração que muda tudo. Ele diz que o Senhor é o seu refúgio e a sua porção na terra dos viventes. Em outras palavras, quando todas as outras portas pareciam fechadas, ele descobriu que ainda havia um lugar seguro, a presença de Deus. Talvez hoje você também esteja precisando lembrar disso. A solidão pode até tentar convencer você de que ninguém se importa, de que ninguém vê suas lágrimas ou entende suas batalhas. Porém, a palavra revela que existe um Deus que não apenas vê, mas também se aproxima, escuta e responde ao clamor daqueles que o buscam com sinceridade. O mesmo Deus que ouviu o clamor de Davi continua ouvindo cada oração feita nesta manhã. Por isso, neste momento, antes que o seu dia comece com todas as responsabilidades e decisões e desafios que virão pela frente, existe um convite espiritual diante de você. Um convite para colocar o coração diante de Deus. Um convite para transformar aquilo que poderia ser apenas mais um dia comum em um encontro real com aquele que é refúgio, força e presença constante. Se você já se sentiu sozinho, se já enfrentou momentos em que parecia que ninguém entendia o que estava acontecendo dentro do seu coração, esta oração foi preparada exatamente para esse momento. Ao longo desta mensagem, vamos nos aproximar de Deus juntos, lembrando que mesmo nos dias em que a solidão tenta falar mais alto, a presença do Senhor continua sendo um abrigo seguro para a nossa alma. Então permaneça até o final, porque há algo poderoso quando decidimos começar o dia colocando nossas emoções, nossas preocupações e nossa vida nas mãos de Deus. A oração que faremos juntos pode trazer paz ao seu coração, renovar sua fé e lembrar você de uma verdade que nunca muda. Quando buscamos o Senhor, nunca estamos realmente sozinhos. Agora prepare o seu coração, respire fundo e permita que cada palavra conduza você para mais perto da presença de Deus. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Deus eterno e presente, nesta manhã nos aproximamos com o coração aberto diante de Ti, reconhecendo que mesmo quando o silêncio parece nos cercar e quando sentimos que nossas lutas não são compreendidas por ninguém ao nosso redor, a Tua presença continua sendo o lugar seguro
onde podemos descansar a alma. Hoje levantamos nossa voz lembrando das palavras registradas em Salmos capítulo 142, versículo 1 ao 2, onde o salmista declara que derrama diante do Senhor a sua queixa e apresenta diante de ti a sua angústia. Assim também fazemos agora, colocando diante de ti aquilo que pesa em nosso interior, aquilo que ainda não conseguimos resolver e tudo aquilo que somente a tua mão pode transformar. Senhor, vê cada detalhe da nossa caminhada, inclusive aqueles momentos em que ninguém percebe o que estamos enfrentando. Quando as circunstâncias tentam nos convencer de que estamos desamparados, lembramos que a tua palavra afirma em Salmos capítulo 142, versículo 3, que quando o nosso espírito se abate dentro de nós, o Senhor conhece o nosso caminho. Por isso entregamos diante de ti nossos pensamentos, nossas decisões e cada passo que daremos ao longo deste dia, pedindo que a tua direção esteja à nossa frente, abrindo caminhos onde antes parecia não haver saída. Levantamos nossos olhos para reconhecer que a verdadeira segurança da nossa vida não está nas circunstâncias que conseguimos controlar, mas na fidelidade do Deus que governa todas as coisas. Mesmo quando o ambiente ao redor parece incerto, o Senhor continua sendo a rocha firme sobre a qual podemos construir nossos dias. Assim como o salmista declarou que o Senhor é refúgio e porção na terra dos viventes, nós também afirmamos hoje que a nossa esperança não está nas limitações humanas, mas no poder daquele que sustenta o céu, a terra e cada detalhe da nossa história. Colocamos diante de ti tudo aquilo que nos preocupa nesta manhã. Entregamos as decisões que precisamos tomar, os caminhos que ainda não conseguimos enxergar com clareza e as situações que parecem maiores do que nossas forças. Pedimos que a tua sabedoria ilumine nossos pensamentos e que o teu Espírito conduza cada atitude que teremos hoje. Que não caminhemos guiados pelo medo ou pela ansiedade, mas pela confiança de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando ainda não conseguimos ver o resultado das tuas ações. Pedimos também que a tua presença visite o nosso interior e renove aquilo que muitas vezes se desgasta dentro do coração humano. Existem dias em que o cansaço emocional pesa mais do que qualquer esforço físico, momentos em que a mente se enche de preocupações e o coração tenta encontrar paz. Por isso pedimos que a tua paz, aquela que excede todo o entendimento humano, ocupe nossos pensamentos nesta manhã e nos ajude a caminhar com serenidade, mesmo em meio às responsabilidades e desafios que surgirem ao longo deste dia. Entregamos diante de ti aquilo que não conseguimos resolver sozinhos. Existem situações que ultrapassam nossas capacidades, questões que não dependem apenas da nossa força ou inteligência para serem resolvidas. Por isso reconhecemos que precisamos da tua intervenção. Pedimos que o Senhor entre nas circunstâncias que parecem travadas, nas portas que permanecem fechadas e nos caminhos que ainda não conseguimos compreender. Que a tua mão poderosa se mova trazendo direção, solução e transformação para aquilo que hoje colocamos diante de ti. Nesta manhã também colocamos diante de ti os nossos pensamentos, porque sabemos que muitas batalhas começam dentro da mente antes de se manifestarem nas circunstâncias externas. Pedimos que o Senhor fortaleça nosso interior para que não sejamos dominados pelo desânimo, pelo medo ou pelas vozes que tentam nos convencer de que não haverá solução. Que a tua verdade seja mais forte dentro de nós do que qualquer pensamento negativo que tente roubar a esperança que o Senhor plantou em nosso coração. Declaramos que este novo dia está nas tuas mãos. Cada encontro, cada conversa, cada decisão e cada passo que daremos ao longo das próximas horas, nós entregamos diante do teu altar. Pedimos que o Senhor nos ajude a caminhar com discernimento, a falar palavras que edifiquem e a agir de maneira que reflita a tua presença em nossa vida. Que as nossas atitudes revelem que estamos caminhando guiados pela tua sabedoria e não apenas pelas nossas próprias emoções. Também pedimos que o Senhor renove nossas forças para enfrentar aquilo que está diante de nós hoje. Sabemos que existem responsabilidades que exigem coragem, decisões que pedem maturidade
e momentos que requerem perseverança. Por isso pedimos que o Senhor nos fortaleça interiormente, para que não desanimemos diante das pressões ou das dificuldades que possam surgir ao longo do dia. Entregamos diante de Ti as áreas da nossa vida que ainda precisam de transformação. Sabemos que o Senhor continua trabalhando dentro de nós, moldando nosso caráter, alinhando nossos pensamentos e nos ensinando a viver de forma que agrade ao Teu coração. Pedimos que a Tua obra em nossa vida continue avançando, removendo aquilo que não pertence mais ao nosso caminho e fortalecendo aquilo que nos aproxima da Tua vontade. Colocamos também diante de Ti nossos relacionamentos. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver com sabedoria nas conversas, paciência nas diferenças e sensibilidade para compreender o coração das pessoas ao nosso redor. Que nossas atitudes sejam instrumentos de paz e que nossas palavras tragam vida, encorajamento e esperança para aqueles que cruzarem o nosso caminho ao longo deste dia. Apresentamos diante de Ti nossos sonhos e projetos. Existem planos que carregamos no coração e objetivos que desejamos alcançar, mas reconhecemos que tudo precisa estar alinhado com a Tua direção. Pedimos que o Senhor confirme aquilo que vem de Ti e nos ajude a abandonar aquilo que não faz parte da Tua vontade para a nossa vida. Entregamos também diante de Ti os momentos de espera. Sabemos que existem processos que não acontecem na velocidade que gostaríamos, caminhos que exigem paciência e respostas que chegam no tempo determinado pelo Senhor. Ajuda-nos a confiar mesmo enquanto esperamos, lembrando que o Teu tempo sempre é perfeito. Apresentamos diante de Ti os nossos filhos. Pedimos que a Tua mão de proteção esteja sobre a vida deles, guardando seus caminhos, protegendo suas mentes e fortalecendo seus corações. Que o Senhor os conduza em sabedoria, livrando-os de perigos visíveis e invisíveis, guiando suas decisões e cercando suas vidas com pessoas que os aproximem da verdade e da presença de Deus. Colocamos diante de Ti também nossa vida profissional. Abençoa o trabalho das nossas mãos e concede sabedoria nas atividades que realizamos. Para aqueles que estão buscando uma oportunidade, pedimos que o Senhor abra portas, direcione caminhos e traga oportunidades que permitam sustento, dignidade e crescimento. Apresentamos diante de Ti nossa saúde e a saúde daqueles que amamos. O Senhor conhece cada corpo, cada dor e cada enfermidade. Pedimos que a Tua mão de cura alcance aqueles que estão enfrentando doenças neste momento, trazendo restauração, força e renovação para aqueles que precisam da Tua intervenção. Também entregamos diante de Ti as áreas da vida que precisam de libertação. Existem hábitos, pensamentos e situações que muitas vezes tentam prender o coração humano. Pedimos que a Tua verdade nos fortaleça para caminhar em liberdade e viver de forma alinhada com aquilo que o Senhor preparou para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver este dia com sensibilidade espiritual, que possamos perceber as oportunidades de fazer o bem, de ajudar alguém que precisa e de levar esperança para aqueles que estão enfrentando momentos difíceis. Declaramos que, independentemente das circunstâncias que encontraremos hoje, escolhemos confiar na Tua fidelidade. Sabemos que o Senhor continua sendo refúgio seguro para aqueles que buscam a Tua presença com sinceridade. Deus de toda consolação, nesta manhã também colocamos diante de Ti aqueles momentos em que o coração se sente pressionado por circunstâncias que parecem maiores do que nossas forças. Existem situações que nos fazem sentir como se estivéssemos cercados por dificuldades ou caminhando por territórios desconhecidos. Porém, lembramos do que está escrito em Salmos capítulo 142, versículo 6, quando o salmista clama, pedindo que o Senhor escute seu pedido, porque ele se sente muito fraco. Assim também nos aproximamos hoje, reconhecendo nossa dependência e confiando que a Tua resposta sempre chega no momento certo. Ajuda-nos a desenvolver uma confiança profunda que não dependa apenas do que vemos ao nosso redor. Muitas vezes a fé é testada exatamente quando as circunstâncias parecem silenciosas ou quando os resultados demoram a aparecer.
Por isso pedimos que o Senhor fortaleça a nossa perseverança interior, para que não desistamos de caminhar, mesmo quando o processo parece longo. Ensina-nos também a perceber Tua presença nos detalhes simples da vida. Há momentos em que esperamos respostas grandiosas e acabamos deixando de notar as pequenas manifestações do Teu cuidado diário. Que possamos reconhecer Teu agir nos encontros inesperados, nas portas discretas que se abrem e nas oportunidades que surgem ao longo da jornada. Pedimos que o Senhor nos ajude a cultivar um coração que permanece sensível à Tua voz. Em meio ao barulho das responsabilidades e ao ritmo acelerado das tarefas diárias, muitas vezes se torna difícil ouvir a direção espiritual que vem de Ti. Por isso pedimos que o Teu Espírito nos conduza, trazendo discernimento para reconhecer quando o Senhor está nos direcionando a um novo passo. Colocamos diante de Ti também nossos momentos de dúvida. Existem períodos em que perguntas surgem dentro de nós e nem sempre encontramos respostas imediatas. Pedimos que nesses momentos o Senhor fortaleça nossa confiança, lembrando-nos de que a fé não depende apenas de entender tudo, mas de confiar naquele que conhece todas as coisas. Trabalha dentro de nós a maturidade espiritual que nasce através das experiências da vida. Sabemos que muitos aprendizados não acontecem apenas através de palavras, mas através de processos que moldam o caráter e ampliam nossa visão. Que cada fase da nossa caminhada produza crescimento e nos aproxime mais da Tua vontade. Também pedimos que o Senhor nos ajude a lidar com aquilo que não podemos controlar. Muitas vezes tentamos carregar pesos que não pertencem a nós e acabamos sobrecarregando o coração. Por isso, entregamos diante de Ti aquilo que foge das nossas mãos, confiando que o Senhor continua governando cada detalhe da história. Ensina-nos a caminhar com esperança, mesmo quando o cenário parece incerto. Existem períodos em que o futuro parece indefinido e as respostas ainda não se revelaram claramente. Porém, lembramos que a Tua palavra afirma em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor nos ajude a desenvolver um olhar espiritual capaz de enxergar além das circunstâncias momentâneas. Muitas vezes aquilo que parece ser apenas um obstáculo pode se tornar um instrumento de crescimento ou preparação para algo maior que ainda não conseguimos ver. Pedimos que o Senhor renove nossa capacidade de recomeçar. Existem momentos em que a vida exige que deixemos para trás situações que não podem mais continuar ocupando espaço dentro do coração. Dá-nos coragem para iniciar novos capítulos com confiança e fé. Trabalha também dentro de nós a capacidade de perdoar. Sabemos que mágoas e ressentimentos podem se tornar pesos invisíveis que roubam nossa paz. Por isso pedimos que o Senhor cure nosso interior e nos ajude a liberar perdão quando for necessário. Que o Senhor também nos ensine a receber Tua paz em momentos de inquietação. Existem períodos em que a mente tenta revisitar problemas repetidamente, criando ansiedade ou preocupação. Pedimos que a Tua presença nos ajude a descansar interiormente, mesmo quando ainda estamos atravessando processos. Colocamos diante de Ti também aqueles que enfrentam dias de profunda solidão. Existem pessoas que caminham entre multidões, mas dentro do coração carregam sentimentos de abandono ou incompreensão. Que a Tua presença alcance essas vidas trazendo consolo, companhia e renovação espiritual. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé para continuarmos acreditando nas promessas que recebemos ao longo da caminhada. Muitas vezes a espera prolongada pode gerar desânimo, mas sabemos que o Deus que promete também é fiel para cumprir aquilo que declarou. Que possamos viver com sensibilidade para reconhecer as oportunidades de crescer espiritualmente em cada fase da vida. Até mesmo os desafios podem se transformar em instrumentos que ampliam nossa confiança no Senhor. Ajuda-nos a manter os olhos voltados para aquilo que realmente tem valor eterno. Muitas vezes, a vida moderna tenta nos distrair com preocupações temporárias que roubam nossa atenção das coisas que realmente importam. Pedimos que o Senhor fortaleça nossa identidade espiritual
para que não sejamos definidos pelas circunstâncias momentâneas ou pelas opiniões das pessoas ao nosso redor. Que nossa segurança esteja firmada no fato de pertencermos a Ti. Que esta manhã seja marcada por uma renovação interior profunda. Assim como as primeiras luzes do dia anunciam um novo começo, pedimos que o Senhor também renove nossas forças, nossas perspectivas e nossa esperança. E enquanto seguimos caminhando neste novo dia, lembramos novamente das palavras registradas em Salmos capítulo 142, versículo 7, onde o salmista pede que o Senhor o tire da prisão para que ele possa louvar o nome de Deus. Assim também declaramos que o Senhor é poderoso para nos conduzir da angústia para a liberdade, do peso para a paz e da solidão para a presença viva do Teu cuidado. Deus fiel, enquanto esta manhã continua diante de nós, renovamos nossa confiança no Teu cuidado constante. Mesmo quando não conseguimos enxergar todos os caminhos à frente, sabemos que a Tua presença continua guiando nossos passos. A Tua palavra declara em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, que devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar apenas no nosso próprio entendimento, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos para que Ele endireite as nossas veredas. Assim entregamos diante de Ti cada direção que precisamos tomar hoje. Pedimos que o Senhor fortaleça nossa coragem para enfrentar aquilo que surgir ao longo deste dia. Existem desafios que exigem firmeza, momentos que pedem sabedoria e situações que requerem paciência. Por isso pedimos que a Tua presença nos acompanhe em cada ambiente onde estivermos, trazendo equilíbrio ao nosso coração e clareza às nossas decisões. Também pedimos que o Senhor nos ajude a viver este dia com um espírito de gratidão e percepção das bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Ensina-nos a reconhecer a vida como presente, o tempo como oportunidade e cada novo amanhecer como sinal do Teu cuidado renovado. Que a Tua paz esteja guardando o nosso interior ao longo das próximas horas. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7. A palavra nos ensina que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar diante de Deus nossas petições com oração e súplica. E a promessa é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e nossas mentes. Que essa paz acompanhe cada passo do nosso dia. Colocamos diante de Ti também os ambientes onde estaremos hoje. Que a Tua presença transforme os lugares onde passarmos, trazendo harmonia nas conversas, sabedoria nas decisões e sensibilidade em nossas atitudes. Que sejamos instrumentos de luz onde houver necessidade de esperança. Pedimos que o Senhor continue trabalhando em nosso caráter e em nossas atitudes. Ajuda-nos a crescer em humildade, paciência e amor ao próximo. Que nossas escolhas reflitam os valores do Teu reino e que nossas palavras tragam vida para aqueles que ouvirem. Também colocamos diante de Ti nossos pensamentos ao longo deste dia. Que nossa mente permaneça alinhada com aquilo que edifica, fortalece e conduz à verdade. Que possamos lembrar das palavras de Isaías, capítulo 26, versículo 3, que declara que o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo pensamento permanece firme em Deus. Ajuda-nos a caminhar com confiança no cuidado que o Senhor tem demonstrado ao longo da nossa história. Muitas vezes olhamos para o futuro com preocupação, mas quando olhamos para trás, percebemos quantas vezes a Tua mão já nos sustentou em momentos difíceis. Pedimos também que o Senhor nos ajude a viver este dia com propósito. Que nossas ações não sejam guiadas apenas pela rotina ou pelas pressões do dia a dia, mas que possamos lembrar que cada momento da vida pode ser uma oportunidade de viver de forma alinhada com a Tua vontade. Que a Tua presença seja percebida em cada etapa desta jornada. Quando enfrentarmos decisões importantes, traz direção. Quando surgirem dificuldades, traz força. Quando surgirem oportunidades, traz sabedoria para agir com discernimento. Também declaramos que este dia está debaixo do Teu cuidado. Entregamos diante de Ti nossas saídas, nossos caminhos, nossos encontros e nossas responsabilidades.
Que o Senhor esteja à nossa frente, abrindo caminhos ao nosso lado, sustentando nossas forças e ao nosso redor, guardando nossa caminhada. E assim, encerramos esta oração lembrando da promessa registrada em Salmos capítulo 142, versículo 7, onde o salmista declara que os justos se ajuntarão ao redor daquele que foi libertado, porque o Senhor lhe fez bem. Confiamos que o mesmo Deus que ouviu aquele clamor continua ouvindo as nossas orações hoje. Por isso seguimos este dia com fé, sabendo que não caminhamos sozinhos e que o Senhor continua sendo nosso refúgio seguro em todos os momentos da vida. Deus amado, ao terminar este momento de oração, permanecemos conscientes de que não se trata apenas de palavras pronunciadas nesta manhã, mas de uma entrega verdadeira do nosso coração diante da Tua presença. Tudo aquilo que colocamos diante de Ti não está perdido no silêncio. Cada pedido, cada pensamento e cada clamor foram ouvidos pelo Senhor que conhece profundamente a vida de cada um de nós. Enquanto seguimos para as atividades deste dia, carregamos dentro de nós a certeza de que não caminhamos sozinhos. Mesmo quando a rotina tentar ocupar nossa mente ou quando surgirem situações inesperadas, lembramos que a Tua presença continua conosco. Assim como declara a palavra em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o Senhor prometeu que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Que essa verdade permaneça viva em nosso interior durante todo o dia. Quando surgirem momentos de dúvida, lembramos que o Senhor continua sendo nosso refúgio. Quando surgirem pressões ou desafios, lembramos que a Tua força é maior do que qualquer circunstância que possamos enfrentar. Também pedimos que esta oração continue produzindo frutos ao longo do dia. Que as palavras que pronunciamos aqui se transformem em fé viva dentro de nós, influenciando nossas atitudes, nossas decisões e a forma como enfrentamos cada situação que aparecer em nosso caminho. Senhor, nos ajude a lembrar que a solidão não define a nossa história. Mesmo quando ninguém ao nosso redor consegue entender completamente o que estamos vivendo, a Tua presença permanece constante, fiel e próxima. Senhor nosso Deus, enquanto continuamos neste momento de oração, pedimos que o Senhor nos ensine a viver com sabedoria nas pequenas decisões do dia a dia. Muitas vezes, imaginamos que apenas grandes escolhas definem o rumo da vida, mas sabemos que também são os pequenos passos, as atitudes silenciosas e as escolhas discretas que constroem o caminho que percorremos. Por isso pedimos que o Senhor ilumine nosso entendimento, para que saibamos escolher aquilo que agrada ao Teu coração. Pedimos também que o Senhor fortaleça nossa sensibilidade espiritual para reconhecer quando o Teu Espírito está nos alertando, direcionando ou nos convidando a mudar de direção. Que não sejamos pessoas distraídas espiritualmente, mas atentos à Tua voz, capazes de perceber quando o Senhor nos chama para agir com prudência, compaixão ou coragem. Colocamos diante de Ti os momentos em que nos sentimos incompreendidos. Existem situações em que tentamos explicar nossos sentimentos, nossas decisões ou nossas intenções, mas nem sempre somos entendidos pelas pessoas ao nosso redor. Nesses momentos, pedimos que o Senhor nos ajude a permanecer firmes, lembrando que o Teu conhecimento sobre nossa vida é completo e perfeito. Também pedimos que o Senhor fortaleça nossa capacidade de permanecer em paz, mesmo quando enfrentarmos críticas ou opiniões contrárias. Que nosso coração não se torne duro, nem se encha de ressentimento, mas que aprendamos a caminhar com equilíbrio interior e maturidade espiritual. Ajuda-nos a desenvolver um coração que aprende com cada experiência da vida. Existem momentos de vitória que nos encorajam, mas também existem fases difíceis que trazem aprendizados profundos. Que possamos crescer em entendimento através de tudo aquilo que vivermos. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver com integridade em todas as áreas da nossa vida. Que nossas atitudes no secreto sejam tão alinhadas com a verdade quanto aquelas que aparecem diante das pessoas. Que nosso caráter seja construído sobre princípios sólidos e sobre o desejo sincero de viver de forma justa diante de Ti. Colocamos diante de Ti
nossa capacidade de lidar com o tempo. Muitas vezes sentimos pressa, ansiedade ou pressão para resolver tudo rapidamente. Ensina-nos a caminhar com equilíbrio, respeitando os processos da vida e confiando que cada etapa possui um propósito. Pedimos também que o Senhor nos ajude a manter um espírito ensinável, que não nos tornemos resistentes a aprender, nem fechados para crescer, que possamos receber orientações, conselhos e correções com humildade e sabedoria. Entregamos diante de Ti nossa vida emocional. O Senhor conhece nossas memórias, nossas experiências passadas e as marcas que algumas situações deixaram em nosso interior. Pedimos que o Teu cuidado alcance essas áreas mais profundas do coração, trazendo restauração e renovação. Que o Senhor nos ajude a desenvolver equilíbrio nas palavras que usamos. Ensina-nos a falar no tempo certo, com sabedoria e com sensibilidade. Que nossas palavras sejam instrumentos de edificação e não de destruição. Pedimos também que o Senhor fortaleça nossa disciplina interior. Existem áreas da vida que exigem constância, dedicação e compromisso. Dá-nos perseverança para continuar avançando mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Colocamos diante de Ti nossa jornada espiritual ao longo da vida, que não sejamos pessoas que caminham apenas por emoção momentânea, mas que desenvolvem uma fé sólida, construída sobre relacionamento verdadeiro com Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude a reconhecer as oportunidades de crescimento que surgem ao longo da vida. Muitas vezes, aquilo que inicialmente parece ser apenas um desafio pode se transformar em uma etapa importante de amadurecimento. Ajuda-nos também a viver com gratidão pelas oportunidades de recomeço que a vida oferece. Sabemos que o Senhor é Deus de novos começos e que muitas vezes aquilo que parecia ser um fim se torna apenas o início de uma nova fase. Pedimos que o Senhor nos ensine a cultivar esperança no futuro que o Senhor está preparando. Mesmo quando o caminho parece longo, confiamos que a Tua fidelidade continua guiando cada etapa da nossa caminhada. Colocamos diante de Ti nossos sonhos mais profundos, aqueles desejos que carregamos dentro do coração e que muitas vezes guardamos em silêncio. Que aquilo que estiver alinhado com a Tua vontade floresça no tempo certo. Pedimos que o Senhor fortaleça nossa capacidade de perseverar até o fim dos processos que iniciamos. Que não abandonemos o caminho no meio da jornada, mas que possamos completar aquilo que começamos com fidelidade e dedicação. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial, que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seus améns aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado, hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.